Boa noite a todos, Todos que estão acompanhando aqui conosco. Hoje nós vamos falar um pouco sobre batalha, sobre desafio e também nós vamos falar sobre rejeição. Muitas coisas na nossa vida hoje está acontecendo um momento de rejeição, sempre alguém está rejeitando alguém, sempre alguém está esquecendo de alguém. Então, nessa noite, vamos iniciar assim essa celebração com a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Vós é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, reunido aqui nós estamos, Senhor, na Tua presença. No Teu poder, Pai, nós clamamos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, que a Tua paz, a Tua presença seja palpável nesse lugar. Abençoa, Senhor, todos os quantos estão participando, estão acompanhando, e que a bênção do Senhor estabeleça sobre os nossos ossos, sobre as nossas vidas, que o Senhor venha a receber o nosso culto, a nossa adoração, o Senhor venha receber a nossa oferta, o nosso sacrifício diário, Pai, que nós entregamos a nossa vida a Ti. Então, ó Deus, que o Senhor receba a nossa oferta e perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje a palavra do Senhor está no livro de Apocalipse. Vou chegar um pouquinho para cá. Apocalipse capítulo 12 e o versículo de número 7. E diz assim a palavra: E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. Batalharam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais achou lugar-se no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, o Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E houve uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada esta a salvação, a força e o reino do seu Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de vossos irmãos é derribado, o qual diante do vosso Deus, que acusa de noite e de dia. Até aqui, em nome de Jesus. Podeis assentar. Hoje nós vamos falar a respeito dessa situação, aonde nós vimos um espírito aqui que foi lançado sobre a face da terra, aonde acusa a nossa vida de noite e de dia. E ele é o acusador da nossa vida, ele é o que levanta contra tudo e contra todos, assim como disse, mas hoje nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro. E assim diz a palavra. Eu quero falar um pouco a respeito, para nós entrar nessa situação o qual nós estamos falando, também no livro de Isaías. Ó estrela da alva, como caíste, Foi lançado ele e seus anjos sobre a terra. Então muitas vezes nós estamos preocupados com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com a maneira de nós vivermos,
e esquecemos da grande importância que tem um espírito que persegue nós, um espírito que fica bramando e com a sua astúcia para nos enganar. Mas o Senhor também, a palavra diz que Deus é espírito e Ele importa que nós adoramos em espírito e em verdade. Então esse espírito demoníaco, o qual ele acusa nós de noite e de dia, o qual muitas vezes nós estamos numa batalha, porque nós falamos hoje de rejeição, porque ele foi precipitado na terra por causa da rejeição. Deus rejeitou ele. E nós vamos estar falando a respeito de outras rejeições que Deus também rejeitou. E Deus rejeitou por falta de obediência, por falta de obedecer a palavra de Deus. Então nós temos também a palavra em Daniel capítulo 4, aonde fala a respeito de Nabucodonosor, aonde veio a palavra de Deus para ele. Ele teve uma visão e Deus falava com ele nessa visão, mas ele não sabia a interpretação. Mas o profeta Daniel, ele interpretou essa visão e disse para ele, se ele não obedecesse, ele passaria um tempo de servir como animais. E passado um ano, ele passeava no seu palácio com toda aquilo, as glórias que ele tinha, as riquezas que ele tinha, e ainda zombava: cadê a palavra que foi lançada sobre mim? E na mesma hora o seu semblante mudou e o aspecto dele se transformou, e ele entrou no meio do mato, e ali ele ficou por aproximadamente 7 anos como um animal no meio daquele mato. A palavra fala que as unhas dele cresceu e os seus pelos, criou pelo no corpo, e foi molhado com o orvalho e com a chuva da noite. Então aqui nos mostra que quando Deus está falando é para nós obedecer. Nós temos duas situações. A primeira, do espírito maligno, que é o espírito de Satanás, que foi lançado na terra juntamente com os seus anjos, e agora nós temos uma pessoa física aqui, né, que foi rejeitado por Deus naquele momento por causa da desobediência. Então é muito sério nós falar que é cristão e não obedecer à voz de Deus, à vontade de Deus. Nós temos outra situação também, aonde fala a respeito da rejeição e do juízo de Deus, aonde está lá no Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira, né? No início da igreja, os apóstolos pediam que cada um contribuísse, e eles venderam os seus bens e acabou não contribuindo de acordo com a vontade de Deus, e eles mentiram para o Espírito Santo. E naquele momento, quando ele escondeu o dinheiro dele, aquilo que era para ser para a obra, ele acabou escondendo. E Deus revelou para os seus discípulos o qual era a situação que estava acontecendo, aonde ele tinha mentido. E por isso foi lançada uma palavra e ele caiu morto naquela hora. E passado um período de tempo, chegou a sua mulher e disse: aonde está o meu marido? Ele disse: naquela cova. Por que mentiste para o Espírito Santo? Por que deixaste o dinheiro enfinhado na pedra e mentiste para Deus? Na mesma cova que ele está, também você será lançado. E na mesma hora a mulher também caiu morta e também foi enterrada na mesma sepultura do seu marido. Então aqui nós estamos vendo a situação de quando Deus rejeita uma pessoa, de quando Deus rejeita e não quer mais. Então muitas vezes nós estamos falando, nós estamos trazendo o reino de Deus, nós estamos falando: conserta, se arrepende, perdoa,
volta para Deus, não fique distante. E muitas vezes a pessoa ainda zomba de nós que somos pregador. Muitas vezes as pessoas zombam das pregações, por mais que a gente tenha um pouco de conhecimento, a gente ainda é leigo, e muitas vezes muito leigo, porque a palavra de Deus, ela se revela a cada dia. Então, conforme a palavra vai sendo revelada, nós vamos trazendo o conteúdo para que nós possamos andar de acordo com a vontade de Deus. E então é muito sério essa parte onde Deus rejeita. Eu quero falar também a respeito das pragas no Egito. Deus fez juízo no Egito quando ele mandava aquelas pragas através da palavra de Arão e de Moisés. E Deus fez juízo. E quando Deus fez essas maravilhas lá no Egito, muitos egípcios creu, mas muitos egípcios não foram com os israelitas. E Deus fez juízo também no Egito, porque ele liberou o anjo da morte que passaria naquele dia, no dia da Páscoa, no Êxodo capítulo 12, o qual nós falamos um pouco nas pregações anteriores. E Deus fez juízo também com a tropa dos egípcios, com o exército dos egípcios. E sobrou o faraó, que voltou amargurado para a sua casa, com o gosto da derrota, porque Deus fez juízo naquele dia. Então, quando nós falamos da volta de Cristo, nós falamos do dia da redenção. Nós falamos do dia do juízo de Deus. Nós falamos do dia o qual Deus fará juízo. Deus os rejeitará, aqueles que não achar vigiando quando ele voltar. E interessante que muitas vezes nós deixamos a palavra de Deus de lado. Qualquer tipo de compromisso é mais importante do que a palavra de Deus. Qualquer convite é mais interessante do que ouvir a palavra de Deus, porque muitas vezes o nosso coração ele está num plano terreno e muitas vezes nós não temos conhecimento dessa palavra que nós estamos falando aqui hoje. Porque quando Deus rejeita uma pessoa, é muito triste. Você já imaginou quando uma mãe perde um filho na rodoviária, perde um filho no meio de outras pessoas, o desespero dessa criança, e ninguém se encontra com ele? Então ele fica muito triste, ele fica chorão, ele fica espantado, ele tem medo de tudo. Então ele faz de tudo para encontrar a sua mãe, o seu pai. Então é uma angústia muito tenebrosa, é uma angústia terrível quando nós sentimos rejeitado e abandonado. Então é justamente isso que vai acontecer no dia da redenção, porque muitos fazem a oração que ele há de vir julgar os vivos e os mortos. Essa oração é muito importante para quem sabe o que está fazendo esta oração. Então não é somente uma oração vazia. Vamos meditar no que está sendo falado, vamos meditar nessa oração, porque ele há de vir sim julgar os vivos e os mortos. E a palavra também fala que aqueles que não for achado escrito no livro da vida, esse tal foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde foi preparado para Satanás, os seus demônios, que é os anjos caídos, o falso profeta e o anticristo. Então é muito triste quando Deus olhar lá e ver que o seu nome não está escrito no livro da vida, e você não pode entrar na cidade pelas portas,
porque você não foi lavado no sangue de Cristo. E ele diz que todo aquele que é lavado no sangue do Cordeiro, como diz nessa palavra que nós acabamos de ler aqui, se nós não formos lavados no sangue do Cordeiro, nós não temos direito de entrar na cidade santa. E por isso ele diz que aquele que lava as suas vestes, elas se tornam brancas como a neve. Porque para embranquecê-la, as nossas vestes, muitas vezes nós falamos de veste, mas nós pensamos que é essa veste aqui, ó. Mas não é essa veste, é o vestimento interno, o revestimento espiritual. Quando nós somos batizados, nós recebemos uma porção de lavagem no nosso corpo, o qual tem um ritual consagrado a Deus, aquela água consagrada a Deus em palavras, e daí a gente é submergido e lavado naquele rito, o qual nós somos purificados na hora do batismo, se consciente nós estivermos e arrependido dos nossos pecados. Porque não adianta nós ser batizados e não praticar o amor, não praticar a caridade e tampouco praticar a vontade de Deus. Então, esse espírito de rejeição, ele envolve muito na nossa vida, porque muitas vezes uma mulher fica grávida e o pai não quer a criança e briga com a mulher e diz assim: por que você não se cuidou? Não era a hora. Outras pessoas dizem assim: nós não esperávamos mais e de repente veio essa. Então, cuidado com essas palavras. Cuidado com essas palavras, porque isso pode recair um espírito de rejeição sobre seu filho, o qual você não conhece. E também, muitas vezes, a pessoa tem um sexo predominante na cabeça, que vai ser o seu filho ou vai ser sua filha. E a pessoa fica tão focada naquilo, que quando de repente vem, ele que é um menino e vem uma menina, isso também desencadeia um espírito de rejeição, aonde a criança se sente perdida. Por mais que você dê carinho, dê amor, se você não saber dessa existência, desse espírito de rejeição, o seu filho pode desencadear uma dupla personalidade, por causa desse espírito de rejeição, dessa mancha na alma da pessoa. Então, é isso que eu quero passar para vocês nessa noite, a respeito desse espírito de rejeição. Porque quando Deus rejeitou o inimigo, ele disse assim: e subirei acima das estrelas, e farei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, justamente isso, por causa desse espírito de soberba, desse espírito de cobiça, desse espírito de querer ser igual a Deus. Então, nós somos a semelhança de Deus, nós somos a imagem de Deus. Então, essa imagem que nós recebemos, que a palavra nos diz que nós somos a imagem de Deus, ela tem que realmente parecer com Deus. Porque muitas vezes nós não parecemos com Deus, porque Deus é amor. E muitas vezes nós cultivamos ódio na nossa vida, muitas vezes o nosso coração está cheio de amargura, está cheio de atrito, está cheio de divisões dentro da família, estamos cheios de divisões no trabalho, estamos cheios de divisões, só nós queremos andar nas rodovias, só nós queremos ser o melhor. Então nós não estamos aparecendo a semelhança de Deus e tampouco a imagem de Deus. Então por isso é necessário que nós temos maturidade em saber essa parte que Deus rejeita. E quando Deus rejeita, está rejeitado. Então isso é muito sério, porque Deus rejeitou o inimigo, por isso ele se tornou o inimigo de Deus e afronta nós, que hoje nós lemos aqui, que ele foi precipitado na terra, junto com ele os seus anjos caídos. Então também muito cuidado quando você diz assim: você é um anjo
que caiu do céu. Cuidado com essas palavras. Essas palavras são muito sérias. Muitas vezes tem uma pessoa que veio te ajudar com todo o coração, com todo o amor, e você fala para essa pessoa: você é um demônio, porque o que caiu do céu foi justamente Satanás e seus anjos. Então, cuidado com essas palavras. Em vez de você estar abençoando a pessoa, você está amaldiçoando, você está chamando essa pessoa de demônio, e a pessoa fica alegre por ver você falar isso, e ela não sabe do valor que tem essa palavra. Então, cuidado, seja prudente, e quando uma pessoa te ajudar, não fala mais isso: você é um anjo que caiu do céu. Não, você tem que saber o que você está falando. Fala para essa pessoa: Deus te abençoe, você foi um anjo que Deus enviou para me ajudar, para me socorrer. Então, abençoa essa pessoa. Então, por falta de conhecimento, Deus fala que o povo sofre por falta de conhecimento. Então, é necessário nós ter conhecimento das coisas que nós estamos falando, para que nós possamos ser libertos e não aprisionar outras pessoas com as nossas palavras. Então, hoje nós vamos estar orando justamente por esse espírito de rejeição, porque muitas vezes nós temos dores no corpo, que nós sentimos no corpo, mas essa dor muitas vezes está na alma. Muitas vezes nós sentimos jeito ruim. A semana passada eu falei sobre as lágrimas que saem dos nossos olhos, sendo que nós nem estamos chorando, e de repente saiu uma lágrima dos nossos olhos. Talvez você não sabe, mas a sua alma estava chorando, porque a palavra de Deus diz que Ele vê a nossa alma que geme e chora. Deus tem ouvido lá em Ezequiel, no capítulo 2, gritos, gemidos e gritos tiais. Então Ele fala que a nossa alma, ela geme e chora. E hoje, nessa noite, nós estamos falando a respeito disso, desse espírito que abrange a nossa volta. E ele fala que nós somos libertos pelo sangue de Cristo, pelo sangue e pelo poder do teu Cristo. Então o inimigo, ele está à nossa volta, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Ele é homicida desde o início, desde o princípio ele é homicida. Ele nunca firmou na verdade, e a verdade nunca permaneceu nele. Então por isso, aquele que pratica a mentira, ele é filho de Satanás, porque ele é o pai da mentira. Então, se nós praticarmos a mentira, nós se tornamos filhos do maligno. É muito sério. Então por isso Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, nós estamos falando a respeito dessas situações. Nós não estamos falando aqui de prosperidade, nós não estamos falando de encher bolso, nós não estamos falando de enriquecimento físico, nós estamos falando de cura, pureza, limpeza interna, saber como resistir o inimigo, saber como lutar contra as forças e ciladas do maligno, contra as potestades. Muitas vezes nós oramos o Salmo 91 e não observamos. Nós só sabemos que é uma oração forte, as pessoas falam desse jeito, né? Ora o Salmo 91, é uma oração forte. Outro diz assim: ora o credo, é uma oração forte. Outro diz: ora isso, ou faz uma oração assim. Eu quero dizer para você, ora com fé, que às vezes o seu gemido é mais poderoso do que qualquer tipo de oração entoada. Deus tem dado a oração do Pai Nosso como chave para nós repreender o mal. Deus tem dado essa oração, por isso nós fazemos essa oração todo o início de celebração, porque essa é a chave. É chave para abrir e chave para fechar. Então, eu não tenho dúvida, porque eu tenho experiência com Deus nessa oração. Então,
ore com fé, seja praticante da verdade, seja amigo do bem, não seja amaldiçoador, seja uma pessoa culta e abençoador, seja uma pessoa amável, seja uma pessoa que você possa ter bom convívio com as pessoas e ainda numa adversidade você possa ter sabedoria para poder estar tendo uma vida com Deus. E hoje nós estamos falando a respeito desse espírito, esse espírito que foi lançado sobre a face da terra, que acusa nós de noite e de dia. Então muitas vezes nós temos sono e sonhos, e muitas vezes esse sonho tem interpretação, e muitas vezes Deus quer falar conosco através do sonho, assim como Deus falou com José para receber Maria, que ela estava grávida do Espírito Santo, assim como Deus falou com José lá no Egito, assim como Deus falou com os reis magos, que era para eles voltar por outro caminho, assim como hoje nós vimos aqui o sonho, a visão da noite de Nabucodonosor. Então tudo isso tinha uma interpretação, e muitas vezes nós não damos valor nos sonhos, porque muitas vezes nós acordamos rapidamente e nem oramos para saber o que significa o sonho. Tem sonhos que é aleatório, tem sonhos que é através da nossa canseira, nós acabamos sonhando, tem sonhos que é devido a alguma situação que aconteceu conosco. Então tem vários tipos de sonhos, mas quando você pede para Deus te dar sonhos proféticos, Deus te dá. E por isso nós temos que observar, orar antes de dormir, para que o nosso sentido seja ligado em Deus, que a nossa noite de sono seja ligada em Deus. Porque esse dia que nós temos para dormir, né? Nós falamos esse dia, mas é à noite, né? Nós dormimos à noite. Então nós temos que colocar a nossa cabeça no travesseiro e saber que nós estamos de bem com a vida, de bem com Deus, que o nosso espírito está em paz, e ainda que estiver alguma adversidade, algum problema durante o dia, mas isso não vai afetar a nossa comunhão com Deus. Ainda que nós estejamos entristecidos, mas nós não devemos deixar ser abalado psicologicamente. Por isso que tem as psicólogas, né? Porque tem pessoas que necessitam passar por um tratamento psíquico. E esse espírito de rejeição, ele envolve a nossa psicologia. A pessoa se sente uma pessoa inferior, ele se sente uma pessoa rejeitada, sente uma pessoa abandonada, uma pessoa triste, uma pessoa onde não consegue se alegrar com a alegria dos outros, uma pessoa que não tem o domínio próprio dos seus pensamentos. É aquela pessoa que um fala uma coisa, ele vai, o outro fala outra coisa, ele vem, o outro fala de outro sentido, ele crê, o outro fala que não é daquele jeito, ele já crê de outra forma. Então isso é um espírito de indecisão, um espírito de rejeição. Então esse espírito, ele causa a depressão, que é o mesmo espírito de morte. Então por isso que nós oramos lá no Salmo 91, que o Senhor livra nós de toda a mortandade que assola durante o dia, de todo o espírito de morte, de toda a seta, de toda a potestade, de toda a flecha que voa de dia, de todo tipo de ritual e magia que se levanta das trevas contra a nossa vida. Então hoje nós estamos falando disso, e é justamente isso que acontece no nosso meio, porque nós andamos muito desapercebidos. E como que é isso, nós andar muito desapercebido? Nós não buscamos conhecimento da palavra de Deus, do sentido da palavra de Deus. E eis aí um inimigo lutando contra nosso favor, rugindo como um leão, mas a mesma palavra que diz que ele runge
como um leão e ele está à nossa volta, procurando quem possa tragar, a mesma palavra diz: e os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então você tem na sua volta uma batalha travada, ele acusando nós de dia e de noite, e o exército de anjos do Senhor está à nossa volta para nos proteger. E Deus pede o que de nós? Obediência e que crê nele. Deus não exige nada de nós. É nós que temos que querer fazer as coisas para Deus. É nós que temos que querer ser obediente. Porque muitas vezes, eu vou falar para vocês, talvez eu vou pegar vocês nessa hora. Muitas vezes a gente está andando aqui, a gente vê uma pessoa interessante ali, e o que a gente faz? Primeiro olha para a mulher, ou talvez olha para a mãe, ou às vezes olha para alguém, e depois corre. Ou você vai fazer uma coisa errada, você olha para lá, olha para cá, para ver se não tem ninguém olhando, e você vai lá e põe a mão onde não era para pôr, você mexe onde não era para mexer, você faz o que não era para fazer. É interessante isso, né? Já pensou quando você quiser fazer alguma coisa de errado, o que você deveria fazer? Em vez de você olhar para lá, para ver se tem alguém olhando, olhar para cá, ou olhar assim para ver se a sua mulher está olhando, ou a filhinha que está com você está olhando, olhe para cima, vê se Deus não está olhando para você. Deus está olhando para você. Então, se você soubesse o poder de Deus, o olhar de Deus sobre a sua vida, você não olharia para um lado e nem olharia para o outro. Você já sabia que tinha alguém olhando para você não pôr a mão ali. Porque se você punhasse a mão ali ou você fizesse coisa tal, Deus está te vendo. E por isso envolve essa parte aonde o inimigo está à nossa volta, astuto, mas também nós temos os anjos de Deus que nos guardam. Mas para os anjos de Deus é poderoso. E por que o inimigo toca em alguém? Porque muitas vezes com a nossa atitude nós abrimos a passagem para ele, nós abrimos as brechas e o inimigo entra na nossa vida. E aí ele faz a bagunça. Aí a pessoa fica depressiva, a pessoa desencadeia o espírito de rejeição, porque quando nós afastamos de Deus, automaticamente vai encostar um espírito em nós. E esse espírito é aquele que passou pela brecha que nós deixamos, um espírito maligno. Então, por isso é muito sério a obediência a Deus. E nós temos que ser vigilantes continuamente para Deus não rejeitar nós. Porque Deus chama, Deus dá uma oportunidade, dá duas. Igual aqui, ó, no Êxodo 12. Deus deu 10 oportunidades. Ele mandou 10 pragas no Egito. Deu a oportunidade para para Ananias e Safira. Ele deu a oportunidade de ser os discípulos de Jesus através dos ensinamentos dos apóstolos. Para Nabucodonosor, Deus deu um ano para ele poder observar o que tinha sido falado para ele a respeito da visão da noite que ele teve. Então, todos esses daqui que eu estou falando foi penalizado porque Deus rejeitou eles. Então, não seja você o próximo. Eu peço a Deus que eu também não seja o próximo a ser rejeitado por Deus. Porque quando Deus rejeita, o juízo é certo. Então, por isso vamos ficar focados nas coisas celestes e vamos estar presente com o nosso coração em Deus. Porque muitas vezes fala assim, o nosso coração está em Deus. Será que está mesmo? Será que o nosso coração está em Deus? Se o nosso coração estivesse em Deus, nós não faria mal
Se o nosso coração estivesse em Deus, nós não fazia negócio com outra pessoa e passava a pessoa para trás, falava mentira para a pessoa. Ó, meu carro é bom, ou você pode comprar aquele terreno é um lugar bom, só tem vizinhança boa, entendeu? Então, cuidado, você que é negociante, cuidado com os tipos de negócio que você faz. Você que é vendedor, cuidado com os tipos de coisa e da maneira que você está conduzindo as suas vendas. Então, não engane seu próximo, seja honesto, porque às vezes você não está olhando para ver se alguém está vendo, porque a sua visão está aqui, ó. Eu vou fazer isso e isso e vou enganar ele. Então, por isso você não está olhando para cá. Mas Deus é Espírito e Ele está conscientemente olhando para você. Então, se você fala que é cristão, então seja igual a Cristo, a imagem e semelhança de Deus. Seja um brilho na vida de outra pessoa, não seja uma tocha apagada ou um carvão tirado do fogo. Seja um tição, mas seja um tição aceso, aonde você possa somar, você possa esquentar essa pessoa, você possa levar a luz para essa pessoa. Então, seja obediente a Deus e ouve a voz do Senhor, porque Jesus breve virá. E nesse dia será o dia da redenção, o dia do Senhor. E bem-aventurado aquele servo, aquela serva que quando Jesus voltar, encontrar fazendo isso, fazendo a vontade do seu Senhor, que é Deus o Todo-Poderoso. Amém? Deus seja louvado. Vamos orar. Hoje eu não vou ajoelhar aqui, mas você que está na sua casa, você que está aqui, que quer ajoelhar, fique à vontade. Nós vamos estar orando por essa situação, para que Deus venha abrir a nossa visão, para que Deus venha abrir o nosso coração, para que nós possamos ser libertos dessa impregnação chamada pecado, chamado mentira, chamado espírito de engano, e que nós possamos ser revestidos do poder de Deus e das armaduras do Espírito Santo, assim como está escrito lá no livro de Efésios capítulo 6. Feche teus olhos comigo e vamos orar para que o Senhor venha perdoar os nossos pecados e também dar sabedoria para nós. Nesse espírito de oração, iniciamos. Pai amado, bendito e santo Tu és. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, a Tua glória, clamamos, Senhor, o Teu poder. Ó Deus, no nome de Jesus, nós buscamos a Tua face, nós buscamos, Senhor, a glória do Teu nome. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, toda alma que se encontra manchada nesta noite, toda alma que foi rejeitada, todo filho que foi rejeitado pelos pais, toda filha que foi rejeitada pela mãe ou pela avó, ou por qualquer uma outra situação que tem o domínio sobre essa pessoa, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor abençoa e livra, Senhor, de todo mal. Abençoa, Senhor, queimando e livrando, branqueando a alma, as vestes dessa pessoa, com o sangue do Cordeiro, como está escrito, e que o acusador da nossa alma, que acusa de noite e de dia, já foi vencido pelo sangue e pelo poder do Cristo nosso Senhor. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, repreende, Senhor, todo o mal e clareia, Senhor, com a bênção do Senhor, a nossa alma, o nosso interior. Ó Deus, visita, Senhor, as nossas entranhas, visita, Senhor, os nossos pensamentos, visita, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos olhos, as nossas narinas, as bocas, Senhor, que nós possamos ouvir, falar e ver
e saber filtrar, saber dividir, saber separar as coisas que não convêm. Ó Deus, esquadrinha o nosso coração, esquadrinha, Senhor, as nossas entranhas. Senhor, fortalece os nossos ossos e abençoa, Senhor, a nossa vida pelo amor do Teu nome. Ó Deus, nós clamamos, Senhor, nesta noite, pedimos a bênção, Senhor, sobre cada pedido de oração que foi colocado nesse livro durante a semana. E hoje também, Senhor, nós colocamos mais nomes, Senhor. Então, ó Deus, no nome de Jesus, nós pedimos a bênção do Senhor sobre essas pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que sofreu AVC, pessoas que estão internadas com pneumonia, pessoas que estão enfermas espiritualmente. Então, ó Deus, que o Senhor venha curar, Senhor, que o Senhor venha sarar todos, Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, branqueia, Senhor, a nossa alma e apague todas as manchas, Pai. Apague também, Senhor, a mancha do pecado que é colado em nós, Pai. E pelo sangue do Cordeiro, nós somos libertos, nós somos curados e somos sarados. Ó Deus, no nome de Jesus, nós oramos agradecido pelo amor do Teu nome. Amém, Pai. Deus seja louvado. Glória ao nome do Senhor. Deus bendito e santo. Amém. Podeis ficar de pé, em nome de Jesus. Chegamos mais uma vez, graças a Deus, mais o término dessa celebração, desse culto ao Senhor. Então, estenda suas mãos assim num jeito de receber, fique firme com o Senhor, ouça essa voz do Senhor te chamando para um concerto, ouve a voz do Senhor chamando você ao arrependimento, a praticar as coisas da verdade, a ser justo com o seu próximo, a ser paciente, a ser hospedeiro, a ser uma pessoa compassiva. Então, ó Deus, nós pedimos a Tua bênção, assim como foi estabelecida para Moisés e Arão. Que o Senhor te abençoa e te guarda. Amém. Que o Senhor volte para ti o teu rosto e te conceda a graça. Amém. Que o Senhor volte para ti o teu rosto e te conceda a paz sobre a sua vida, a paz sobre a sua alma, a paz sobre as suas entranhas, a paz sobre a tua casa, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus, amém. Podemos aplaudir o Senhor? E você que está em casa, que participou, que Deus te abençoe, que Deus te livre de todo mal, que o Senhor sara a sua ansiedade, que o Senhor cura e te proteja nesta noite. Em nome de Jesus, uma ótima término de semana de sexta-feira e um abençoado final de semana. Deus abençoe.